servidores em todo o Brasil. Aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Nunca esqueça que 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação, estas não serão atingidas. Quem crê, diga amém ao final. Creia que você vai ser aprovado, você será nomeado, tomará posse, entrará em exercício, passará pelo estágio probatório e alcançará a sua tão sonhada estabilidade. Quem crê, diga amém. Vamos lá, temos aqui já alguns alunos nos acompanhando ao vivo, agora numa nova dinâmica, né? Temos as nossas aulas que a gente grava para disponibilizar aqui na plataforma do YouTube, mas de vez em quando eu conversei com a direção e falei, já que a gente vai fazer a dica para os alunos no YouTube, então vamos fazer ao vivo. Quem estiver ao vivo vai batendo papo com a gente, vai colocando o seu nome aí. Estou aqui olhando para o chat de vez em quando, o chat, né? Quem quiser aí perguntar alguma coisa sobre concurso, sobre materiais, estamos aí para rumo à sua aprovação e classificação. Aqui nós vamos para a dica número 3, sobre a Lei 5.810 de 94. Se você ainda não assistiu, aí mesmo no meu canal do YouTube tem a dica número 1 e tem a dica número 2. A dica número 2, nós fomos ali, mais ou menos na dica número 2, até o artigo 14, parágrafo 1º. Agora, vamos seguir do artigo 14, parágrafo 1º, talvez aí no máximo até o artigo 20. Vamos trabalhar essa dica agora com vocês ao vivo, aqui no chat. Quem já está na área aí, ó. Olá, professor, me chamo Djavan. Você me ajuda demais nas aulas da Loja do Concurseiro. Opa, tranquilo, Djavan. Obrigado aí, né, pela contrapartida aí. Vamos rumo à sua aprovação e à sua classificação. Sem mais delongas, vamos aí verificar o que nós temos de importante para você. Olha só. Se você for na dica, até a dica anterior, sim, uma outra coisa importante, se você vai fazer concurso da Polícia Militar, se você vai fazer o concurso da Polícia Civil, né, de qualquer estado, se você vai fazer o concurso aí da Guarda Municipal, ou mesmo se você vai fazer o concurso todos os concursos, me chame no WhatsApp, 919-8230-9873, repetindo, 919-8230-9873, e através aí desse contato, eu vou direcionando você nas mais variadas listas de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp, né? E aí, o que acontece? Alguém perguntou aqui, né, um colega perguntou se as aulas, já estão todas as aulas disponibilizadas, né? Dentro desse contexto. Quando se fala sobre isso, nós ficamos na ideia do quê? Quando nós falamos sobre isso, nós ficamos, provavelmente você deve estar falando da outra plataforma, né? Da outra plataforma, e aí, dentro desse contexto, viu? Só para responder nosso colega Djavan, me chama no WhatsApp, que eu te respondo lá em relação a essa dúvida aí, que é relacionada a outra plataforma. Aí eu lhe dou as informações, 919-8230-9873. Fechou? Então vamos lá. Professor, Lei 5.810 de 94, já sabemos, é o RJU, é o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará. Já sabemos que se aplica por AAF, que é a Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas do Estado do Pará. Sabemos que se aplica aos servidores do TJMEL, você já sabe o que é TJMEL, tudo isso está na dica 1 e na dica 2, por isso que eu estou falando rapidinho aqui, tá? O que é TJMEL, professor? Tribunal de Contas, Poder Judiciário, Ministério Público, Poder Executivo e Poder Legislativo, né? Tudo isso eu estou falando rápido, porque nós já falamos na dica 1 e na dica 2. Professor, quando fala tribunais de contas, quais são os tribunais de contas que aplicam-se essa lei? O Tribunal de Contas do Estado, o TCE, e o Tribunal de Contas dos Municípios, né? O TCMs ou o TC dos Ms. E também nós falamos outras situações importantes, como, por exemplo, percentual de vaga para pessoa com deficiência, até 20%. Falamos também do macete da CACA e do cargo. Lembra? Conjunto de cargos públicos forma a categoria funcional, conjunto de categorias funcionais forma o grupo ocupacional. Professor, está muito rápido. Isso é só para dar sede. Se você ainda não assistiu, assista a aula 1 e a aula 2 sobre essa lei 5.810 de 94. E no finalzinho da aula 2, nós falamos lá sobre o artigo 14, parágrafo 1º. Aí eu vou aqui ler novamente
o artigo 14, parágrafo 1º, tá? Da Lei 5.810 de 94. Diz assim: será publicada a lista geral de classificação contendo todos os candidatos aprovados e, paralela e concomitantemente, lista própria para os candidatos que concorrem às vagas reservadas aos deficientes. O que é isso, professor? Quando ser o resultado, vai ser o resultado numa lista geral e terá uma lista, como ele colocou aqui do lado, paralela e concomitantemente, ou seja, paralela e ao mesmo tempo, da pessoa com deficiência. Lista geral e uma lista das pessoas com deficiência, tá? O parágrafo 2º diz, do artigo 14, os candidatos com deficiência aprovados e incluídos na lista reservada aos deficientes serão chamados e convocados, marque essa palavra, alternadamente a cada convocação de um dos candidatos chamada lista geral, até o preenchimento percentual reservado às pessoas com deficiência no edital do concurso. O que é isso, professor? Nós já falamos que o percentual, que isso é muito importante, hein? O percentual de vagas para a pessoa com deficiência, apesar da lei, a Lei 5.810 traz o termo pessoa portadora de deficiência. Não é mais esse termo. Hoje em dia o termo é pessoa com deficiência. Mas se vier na prova, está na lei, isso não trará como erro a alternativa. Mas quando se fala em percentual de vagas para pessoa com deficiência, é até 20%. Tá? Até 20% das vagas serão reservadas para a pessoa com deficiência. Então, suponhamos que existe um concurso com 100 vagas. 100 vagas. Então, dessas 100 vagas, tá? Até 20% dessas vagas será reservada para a pessoa com deficiência. Vamos aqui, categoricamente, dar um exemplo de 100 vagas. Aí a administração ali coloca no edital 20% de vagas para a pessoa com deficiência. Então, dessas 100 vagas, 20 vagas destas serão para a pessoa com deficiência. E aí, quando sair a lista dos aprovados, vai sair uma lista geral com todos os nomes dos aprovados, né? E uma lista paralela e, ao mesmo tempo, concomitantemente, da lista com as pessoas com deficiência. E aí, como foi falado, chamam da lista geral, chamam da pessoa com deficiência, chama da lista geral e vai chamando assim, né? Até finalizar aqui o percentual das pessoas com deficiência. Professor, e esses nomes da pessoa com deficiência estarão na lista geral também? Sim, esses nomes da pessoa com deficiência estarão também, sim, na lista geral, tá? Muito bem, tranquilos até aí, perfeito. Aí, olha só, o parágrafo 3º do artigo 14 diz que uma equipe multiprofissional ela vai avaliará a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato durante o estágio probatório. Vamos falar daqui a pouco, né, sobre o estágio probatório, que o servidor, ao entrar em exercício, ele será avaliado no estágio probatório. Já vamos falar qual é o macete para você aprender o estágio probatório, que é o macete do ASDICA para o RESP. O que é, professor? ASDICA para o RESP, os requisitos para ser aprovado no estágio probatório: assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade, tá? Então, no macete do ASDICA para o RESP, você vai passar no estágio probatório. Só que, quando se trata da pessoa com deficiência, foi bem claro aqui o artigo 14, parágrafo 3º. Este estágio probatório será avaliado por uma equipe multiprofissional, que vai justamente aí verificar o estágio probatório da pessoa com deficiência, tá? E o artigo 15 diz que a administração proporcionará o quê, professor? Aos portadores de deficiência, sabemos que o termo hoje é pessoa com deficiência, condições para participação em concurso de provas ou de provas e títulos. Não esqueça que quando cair na sua prova, você tem que ficar atento a esse termo, de provas ou de provas e títulos. Concurso de provas ou de provas e títulos. Por quê, professor? Quem vai fazer concurso de nível médio e fundamental faz concurso de provas. Quem vai fazer o concurso de nível superior faz concurso de provas e títulos. Fechou o raciocínio? Muito bem. Agora, o parágrafo único do artigo 15, marque aí que ele é recorrente em concurso público
não tenha dúvida que ele é forte candidato para cair na sua prova. Ele traz o quê? O percentual de vagas para a pessoa com deficiência, tá? Então, nos concursos aqui da Lei 5.810 de 94, existe o percentual para as pessoas com deficiência. Professor, que percentual é esse que você vai ter aí para as pessoas com deficiência? Muito cuidado, hein? Muito cuidado no que diz a lei, no artigo 15, parágrafo 1º. A banca não pode falar que esse percentual é o percentual de 20%. Por quê? Porque, como diz aí no artigo 15, parágrafo único, melhor, este percentual ele é de até 20%, tá? Então, será reservado para a pessoa com deficiência, pessoas com deficiência, um percentual de vagas de até 20%. Olha o que diz o artigo 15, parágrafo único. As pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de inscrever-se em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. Aqui está a cereja do bolo, marque aí, as quais serão reservados até 20% das vagas oferecidas no concurso. Uma vez, meu aluno falou, professor, esse até não me abala. Eu falei, se você não marcar esse até logo para você, que você vai perder a questão. Por quê? Uma coisa é dizer que serão vagas até 20%. Por exemplo, concurso com 100 vagas, pode ter no edital só 10 vagas para a pessoa com deficiência. 10% para a pessoa com deficiência, 5%, 15%, até 20%. Não pode ter mais do que 20%. Fechou o raciocínio? Tranquilos até aí? Muito bem. Então vamos lá. Continuando aqui, vamos a partir do artigo 16. Professor, o que nós temos de peculiaridade neste artigo 16? Esse artigo 16, ele já vai trazer o tema posse. Olha só o tema que ele vai trazer agora, o tema posse. Posse. Eu já coloquei esse esquema para vocês, mas é importante estar tatuado no seu coração, na sua mente, esse esquema. O que é, professor? Olha só, vai acontecer a sua aprovação. Não esqueça de falando amém ao final, ok? Depois vai acontecer o quê, professor? A sua nomeação, aquele dia maravilhoso que o seu nome vai sair no diário oficial. Quem crê, diga amém, não estou ouvindo aí. Depois você vai tomar posse, é o que nós vamos falar agora. Você vai tomar posse, você vai assinar o termo de posse, você vai assinar o termo de posse e a autoridade também competente que vai lhe dar posse. Você vai entregar, vamos já aprender, 2 declarações, uma se você possui outros bens, se você possui bens e valores, e uma declaração se você possui outro cargo, emprego ou função, tá? E aí você vai tomar posse. Depois da posse vai ter o quê? O exercício. O exercício, como o próprio nome diz, é o momento em que você vai começar a trabalhar efetivamente. Alguns, né, vão entrar com o pé direito, outros vão entrar com o pé esquerdo, outros, na dúvida, vão entrar com os 2 pés, depende, né? Depende de cada um. O importante é, você vai entrar em exercício é quando você efetivamente começa a trabalhar. E é quando inicia a contagem do estágio probatório. Depois do exercício, vai ter o quê, professor? O estágio probatório, tá? Aqui você vai ser avaliado, vamos ver, no macete do As Dicas para o RESP, assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade, responsabilidade, no lapso temporal de 3 anos. 3 anos é o prazo do estágio probatório, lembrando que a contagem do estágio probatório não conta da aprovação, não conta da nomeação, não conta da posse, não conta da verdade, conta o estágio probatório do exercício, tá? E ao final dos 3 anos do estágio probatório, você vai alcançar a sua tão sonhada o quê? Tão sonhada estabilidade. Esse vai ser o seu passo a passo rumo à sua estabilidade. Mais uma vez, a aprovação, que vai acontecer com a homologação do concurso público, a nomeação, quando o seu nome sair ali no Diário Oficial, a posse, vamos já aprender o que nós temos que saber sobre a posse. Aí você vai entrar em exercício, tá? Aí, então, você vai passar pelo estágio probatório e aí você vai alcançar a sua tão sonhada, o quê, professor? A sua tão sonhada
estabilidade, tá? Agora, olha só, material dos senhores e das senhoras, aí no artigo 16, no artigo 16 diz aí, ó, posse é o ato de investidura em cargo público ou função gratificada. Marque esse artigo, questão sonhada nele, por quê? Porque ele traz um macete muito legal para você, bem aqui, ó, que é o macete da dança do põe, 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 te fazendo enlouquecer. Professor, o que é isso? Esse macete da dança do põe, 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 te fazendo enlouquecer. Quem teve infância, quem teve juventude, sabe o que eu estou falando. Tinha uma música que falava assim, né? Dança do põe, 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 te fazendo enlouquecer. E no macete da dança do põe, 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 te fazendo enlouquecer, você aprende o que nós acabamos de ver no artigo 16. O que, professor, que nós acabamos de ver no artigo 16? Você só vai poder bater no peito e falar: eu estou investido no cargo público com a posse. Por isso o macete da dança do põe, põe, põe. Porque, professor, a investidura no cargo público, se dá com a posse, a investidura no cargo público se dá com a posse, com a dança do quê? Do põe, 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 te fazendo o quê? Enlouquecer. E aí é interessante, né, continuando no artigo 16, que ele fala em cargo público ou função gratificada. Nós já sabemos, mas anote aí do lado. Escreva aí que a função gratificada, ela é ocupada exclusivamente por servidores efetivos. Anote aí do lado da função gratificada. Ela é ocupada exclusivamente por servidores efetivos, tá? Ou seja, só se fala em ocupar a função gratificada se o servidor for aprovado no concurso público de provas ou de provas e títulos. Então, você está nos corredores aí, sei lá, de algum órgão do Poder Executivo, ou do Legislativo, ou do Judiciário, né? ou do Ministério Público do Pará, ou então Tribunal de Contas do Estado, ou Tribunal de Contas do Município. Você está por lá, encontra um amigo. E aí, amigo, tudo bem, tudo tranquilo e tal, vai, conversa, vem. Aí você pergunta para ele, o que você está fazendo aqui? Ele fala, eu trabalho aqui, por exemplo, trabalho aqui no Tribunal de Contas do Município, por exemplo, né? Então você, opa, ele trabalha, eu vou logo descobrir se ele é concursado ou não. Ah, é? O que você faz aqui? Aí ele fala, eu ocupo uma função gratificada. E você, opa, nem precisa perguntar muita coisa. Se ele ocupa uma função gratificada, é sinal que ele é efetivo. Por quê? Porque a função gratificada ela é ocupada exclusivamente por servidores efetivos, ou seja, por aqueles aprovados no concurso de provas ou de provas e títulos. Já os cargos em comissão, se você encontra um amigo, amigo, tudo bem, vem, ei, o que você faz aqui? Ele fala, eu ocupo um cargo em comissão, e você já fica na dúvida, será que ele é efetivo ou não efetivo? Será que ele é concursado ou não? Aí conversa mais um pouquinho que você chega ali na conclusão se ele, porque cargo em comissão pode ser ocupado por efetivo ou também por não efetivo. Fechou o raciocínio? Agora, olha outro macete interessante que eu vou falar para você. O que é? Preste atenção, olha esse macete. Você sabe que o rei nunca perde a sua majestade, não é isso? Diz o ditado que fala, o rei nunca perde a sua majestade. É verdade, o rei nunca perde a sua majestade. E o grande macete é esse, já que é rei, não haverá posse pro rei. Olha só, hein? Já que é rei, não haverá posse pro rei. Pessoal, o que o senhor quer falar com esse papo aí, que não haverá posse pro rei? Preste atenção que eu quero falar, hein? Eu quero falar no macete. Olha só, não haverá posse pro rei. O que é isso, professor? Olha aqui, ó. Não haverá posse, olha o macete, pro rei. E, professor, que negócio é esse? Que não haverá posse pro rei. Não haverá posse pro rei. Em outras palavras, quando você faz a leitura aí do artigo 16, olha só, artigo 16, parágrafo único, diz: não haverá posse nos casos de pro-rei, ou seja, não haverá posse na promoção e não haverá posse no que? Na reintegração. Ah, professor, então entendi o macete, não haverá posse pro-rei.
não haverá posse na promoção, não haverá posse na reintegração em concordância com o artigo 16, parágrafo único. Fechou o raciocínio? Tranquilos até aí? Muito bem, vamos aí caminhando. Olha só, o artigo 17, ele é muito importante. Coloque aí questão sonhada nesse artigo 17, que ele é ultra mega power importante. Por quê, professor? Porque ele traz os requisitos. Primeira coisa que eu quero que você entenda e marque aí que a palavra fala requisitos cumulativos. A banca vai falar, são requisitos alternativos, entre outros. Não, não são requisitos alternativos. Na verdade, o artigo 17 traz aí os requisitos cumulativos, ou seja, para que você possa tomar posse em cargo público no Estado do Pará, servidores públicos civis do Estado do Pará, tem que ter todos esses requisitos que a gente vai falar aqui, tá? Olha o inciso 1, ser brasileiro nos termos da Constituição. Já falamos isso, mas vamos reforçar. Quando fala ser brasileiro, puxa o tracinho. Está falando tanto brasileiro nato, como também do brasileiro o quê? Naturalizado. Tá bom? Brasileiro nato ou mesmo brasileiro naturalizado. Muito bem. Outro, ter completado 18 anos. Tá? Então, para que você possa tomar posse aqui nos cargos no Estado do Pará, você tem que ter completado qual a idade? A idade de 18 anos, certo? Está em pleno exercício dos direitos políticos, ser julgado apto, marque a palavra em inspeção de saúde realizada em órgão médico oficial do Estado do Pará. É importante nós entendermos que, por vezes, o legislador chama aqui, nessa Lei 5.810 de 94, inspeção médica ou inspeção de saúde, e, por vezes, o examinador chama o termo junta médica. Tá? Há uma diferença, não vai cair na sua prova, qual é a diferença de inspeção para junta, não vai cair assim, mas, todavia, entretanto, há uma diferença que você tem que saber, porque se o examinador colocar palavra diferente, e não pode mudar a lei. Examinador não é legislador. Adoado, cada qual no seu quadrado. O legislador está aqui, fez a lei. E nós vamos fazer o concurso, temos que estudar a lei. O examinador, ele não pode inventar, não pode inovar a lei. Ele vai querer trocar uma palavra ou outra, mas algumas palavras também não pode trocar. Por exemplo, inspeção de saúde é uma coisa, junta médica é outra. Vamos ver que tem outros momentos que a lei fala junta médica, tá? Junta médica. Então, quando se fala em junta médica, imagine vários médicos, tá? E pelo menos um de uma especialidade. Agora, inspeção médica, não. A inspeção de saúde pode ser feita por vários médicos, mas pode ser feito por um médico também, e não necessita ser de uma determinada especialidade. Fechou o raciocínio? Tranquilos? Então, mais uma vez, entre os requisitos cumulativos para posse em cargo público, você vai ter que ser julgado apto em inspeção de saúde realizada em órgão médico oficial do Estado do Pará. Possuir escolaridade exigida para o exercício do cargo, nível médio, se for nível médio, superior, se for superior e assim sucessivamente. E aí é interessante que um dos requisitos para a posse é declarar expressamente, você vai fazer uma declaração expressamente se você ocupa ou não outro cargo, emprego ou função pública, tá? Nos órgãos e entidades de administração estadual, federal, municipal, para fins de acumulação de cargo. Vamos falar depois, lá na frente, alguns cargos que podem acumular de acordo com a Lei 5.810 de 94, tá? Mas, a princípio, aqui, um dos requisitos é você declarar. Professor, eu não ocupo outro cargo, emprego ou função. Então, você faz uma declaração negativa. Declaro, para os devidos fins, que não ocupo outro cargo, emprego ou função, seja na administração pública estadual, na federal ou municipal, justamente para que possa verificar a acumulação de cargos. Por exemplo, lá na frente, vamos aprender que é possível acumular 2 cargos de professor, um cargo de professor contra o cargo técnico ou científico. A gente vai aprender mais algumas coisas lá sobre o tema acumulação legal de cargos. Também só se fala em acumulação de cargos se houver, lógico, compatibilidade de horário, se houver compatibilidade de horário. Fechou o raciocínio aí? Tranquilos até aí? Fechou? Muito bem, vamos aí continuando. Nós temos também um outro requisito, a quitação com as obrigações eleitorais e militares, tá? Você vai ter que demonstrar que você está quite com as obrigações eleitorais e militares. O inciso 8 fala não haver sofrido sanção impeditiva do exercício do cargo público. E aqui eu quero uma questão sonhada, cereja do bolo, na minha opinião, forte candidato para cair na sua prova, o artigo 17, inciso 9. Por quê, professor? Porque quando você faz a leitura do artigo 17, inciso 9, lá no finalzinho,
você observa que foi incluído pela Lei 9.710 de 2022, ou seja, foi incluído recentemente. Então, se você ainda não tem a lei atualizada, cuidado, adquira a lei atualizada para que você não fique aí, de repente, estudando numa lei desatualizada. Se você está com a lei desatualizada, não vai estar aí esse artigo 16, inciso 9. Se você também está com a lei atualizada, você não vai ter o artigo 6º-A e parágrafo único do artigo 6º-A que entrou em 2022. Então, tenha a lei atualizada. Se você quiser, você pode adquirir no meu site. Lá tem, vou colocar aqui. Também, já fazendo a propaganda, né? Lá no meu site você pode adquirir materiais para o seu concurso, www.valneioliveira.com.br. Esse vídeo é patrocinado pelo meu site. Então, professor, eu quero mais vídeos no YouTube. Então, vá lá e adquira materiais, né? Lá tem materiais para vários concursos do Estado, vários concursos municipais também, concurso de carreira policial. Esse é o meu site para você adquirir. Não esqueça também de me seguir no Instagram, _Valnei Oliveira, dou dicas por lá, informo meus eventos que eu estou presenciais, assim sucessivamente. E não deixe de me chamar no WhatsApp para que eu possa lhe colocar na lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. Lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp para os seus concursos mais variados. Basta me chamar no WhatsApp, que aí a gente já trabalha. Professor, eu tenho um grupo de alunos, temos 10, 15 alunos, somos 20, queremos fazer uma maratona ao vivo com o senhor e tal. Perfeito, me chama no WhatsApp, a gente organiza, faz essa maratona ao vivo. Se vocês quiserem, eu faço questões específicas para o concurso, da disciplina X, disciplina tal, sem problemas, eu trabalho com todas as disciplinas jurídicas para concurso público. Basta me chamar no WhatsApp ou no direct do Instagram, ou mesmo ali no meu site. Visite lá, que com certeza tem um material para o seu concurso. Fechou? Muito bem. Então, mais uma vez, atenção redobrada no artigo 16. Qual é o inciso mesmo, professor? Inciso 9. Desculpa, 17, inciso 9. O que ele fala? Não, justamente um dos requisitos, né, para tomar posse é não ter contra si o que, professor? Ordem de prisão ou de medida protetiva decretada ali pela Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, tá? É interessante, só fazendo o link, que nós já falamos isso nas dicas anteriores, o artigo 6º também fala sobre não haver nomeação, só que diz lá que não pode haver nomeação daquela pessoa, né, daquela pessoa, cuidado, ela fala pessoa, por quê? Porque às vezes o candidato tem a ideia que só pode ser condenado na Lei Maria da Penha o homem. Não, o homem ou a mulher pode ser condenado na Maria da Penha. Por exemplo, imagine uma mulher que esteja maltratando a mãe. Tá? Então, ela pode ser enquadrada na Lei Maria da Penha. Lembra que é violência doméstica ou familiar. Tá? Então, recapitulando rapidamente o artigo 6º-A, quando fala do tema nomeação, falamos isso na dica anterior, quando tiver uma pessoa com uma condenação transitada em julgado, ou seja, uma condenação irrecorrível referente a essa lei, essa pessoa não poderá ser nomeada, tá? E ela não vai poder ser nomeada até ela cumprir por completo, integralmente, aquela sentença, aquela condenação, tá? Já aqui, em relação à posse, já fala uma outra situação, o que é? Se a pessoa tem ordem de prisão contra ela, justamente em decorrência da Lei Maria da Penha, ou mesmo uma medida protetiva em desfavor dela, também ela não poderá tomar posse aqui, de acordo com o artigo 16, inciso 9. Tranquilo? Muito bem. Olha só, o que diz o artigo 18? O artigo 18 diz que a compatibilidade das pessoas portadoras de deficiência, hoje pessoas com deficiência, de que nós falamos no artigo 15, no parágrafo único, será declarada, não falei para vocês, que tem momento que a lei fala em inspeção e tem outro momento que a lei fala junta, tá? Tem momento que a lei fala inspeção, a gente pensa, inspeção médica, pode ser um médico só ou vários médicos, mas não precisa ser de uma mesma especialidade. Agora, quando a lei fala junta, está falando de vários médicos com pelo menos um especialista em determinada área. Então, olha só, muito importante. O examinador não pode pegar na questão 18 e falar a compatibilidade das pessoas portadoras de deficiência será declarada por inspeção. Não, por junta especial constituída, olha aí, de médicos especializados na área da deficiência diagnosticada. Fechou? Então, mais uma vez, hein? Fique atento, eu vou pontuando com vocês o momento que fala inspeção,
momento que fala junta, momento que fala inspeção, momento que fala junta. Por exemplo, lá na frente, quando estivermos falando sobre as formas de provimento, vamos falar da readaptação. A readaptação, a gente vai aprender que é aquele servidor que tem uma limitação na sua capacidade física ou mental, verificada por inspeção médica. Tá? Em outro momento que a gente vai falando da reversão, que é o retorno do aposentado por invalidez. Existe o aposentado por invalidez. Se ele foi aposentado por invalidez, existem razões que levaram ele para ser aposentado por invalidez. Mas quando forem insubsistentes as razões que levaram esse servidor para aposentadoria por invalidez, haverá a reversão verificada por junta. Tá? Inspeção, junta. Inspeção, junta, termos diferentes que nós temos que ficar atentos. Muito bem. Última vez, leitura do artigo 18, a compatibilidade das pessoas portadoras de deficiência, que trata o artigo 15, que nós vimos, parágrafo único, será declarada por junta especial constituída por médico especializado na área da deficiência diagnosticada. Tá bom? Professor, uma pergunta que não quer calar, e vai ser respondida, lógico, pelo parágrafo único. Se esse candidato que concorreu à vaga para pessoa com deficiência for considerado inapto para o exercício, o que acontece? Diz aí, ele vai perder o direito à nomeação. Tá? Se ele for considerado inapto para o exercício do cargo, ele perderá o que, professor? O direito à nomeação. Muito bem. O artigo 19, ele fala ainda sobre o tema da posse, quem são competentes para dar posse. E aqui eu quero trazer um segredo para você. Qual é, professor? Muita atenção. Vamos logo falar do inciso 2, que é mais fácil. Nós já sabemos, falamos em outro momento, que essa lei se aplica, né, aos servidores do macete do TJ-MEL. Já falamos isso em dica anterior, que essa lei se aplica ao macete do TJ-MEL. O que é, professor, macete TJ-MEL? Às vezes o meu aluno fez o concurso do Tribunal de Justiça, depois eu perguntei no WhatsApp para ele, e aí, meu aluno, como é que foi seu concurso do Tribunal de Justiça? Ele falou, tem sabor de mel, tem sabor de mel. Minha prova do TJ tem sabor de mel, tem sabor de mel, tem sabor de mel. Minha prova do TJ tem sabor de mel. E aí, no macete da prova do TJ-MEL, nós sabemos quem, no caso, a quem se aplica essa lei 5.810 de 94, que é os servidores dos tribunais de contas. Lembrando que quando fala tribunais no plural, está se referindo, lógico, a dois tribunais. Tribunal de Contas do Estado, TCE, e Tribunal de Contas dos Municípios, TCMs ou TC dos M's. Também se aplica aos servidores do Poder Judiciário, também se aplica aos servidores do Ministério Público, também se aplica aos servidores do Poder Executivo, e também se aplica aos servidores do Poder Legislativo. Por isso, o macete TJ-MEL tem sabor de mel, tem sabor de mel. Minha prova do TJ tem sabor de mel. Tá, presta atenção. Agora, no artigo 18, a gente vai aprender quem é que dá posse. Quem é que dá posse, no caso aí, né, nesses órgãos ou nesses poderes aí. Mas o segredo é o seguinte, vamos deixar quieto, por enquanto, o Poder Executivo. Vamos saber quem vai dar posse nos tribunais de contas, quem vai dar posse no Poder Judiciário, quem vai dar posse no Ministério Público e quem vai dar posse no Poder Legislativo. Leia comigo o artigo 18, inciso 2. Simples e fácil. No Poder Legislativo, no Poder Judiciário, no Ministério Público e nos tribunais de contas, conforme dispuser a legislação específica de cada poder ou órgão. Então, professor, o que é? Quem vai dar posse no Tribunal de Contas do Estado? Conforme dispuser no caso, o dispositivo ali, conforme dispuser a legislação específica do Tribunal de Contas do Estado. Professor, quem é que vai dar posse no Poder Legislativo? Conforme dispuser, dentro desse contexto ali também, a legislação específica da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Professor, quem é que vai dar posse no Ministério Público? Conforme dispuser a legislação específica do Ministério Público. Professor, quem é que vai dar posse no Tribunal de Contas dos Municípios? Conforme dispuser o regulamento específico da legislação específica, nesse caso específico, Tribunal de Contas dos Municípios. Tá? Máxima. Ado, cada qual no seu quadrado. Simples. Só que, por que eu separei o executivo? Porque, vamos agora para o artigo 18, inciso 1. Bem,
no executivo tem duas situações. Quem pode dar posse? O governador. A quem? Analise comigo aí o inciso 1, a linha A. Aos nomeados para o cargo de direção ou assessoramento, que lhes são diretamente subordinados. Tá? Então, aqueles cargos de direção e assessoramento diretamente subordinado ao governador, vai ser o quê? Vai ser justamente o próprio governador que vai dar posse. O próprio governador que vai dar posse. Fechou o raciocínio até aí? Tá. Agora, olha o segredo. Professor, na linha B. E aí, os secretários de Estado, os dirigentes de autarquias, as fundações ou a quem seja delegada a competência os nomeados para os respectivos órgãos, inclusive colegiados. Fechou o raciocínio? Só lembrando, mais uma vez também, que nós falamos em dicas anteriores, ou seja, nos vídeos anteriores, não esqueça de assistir a aula 1 e a aula 2, que está disponível aí sobre essa legislação, tá? A parte 1 e a parte 2. Que, além de se aplicar aos servidores do TJ-MEL, se aplica também, nós vimos o macete do AAF. Professor, o que é a AAF? O que é a AAF? Calma, nós sabemos já sabemos. A AF é a administração direta. Administração direta. O que é o outro A, professor? Autarquias. E o que é o F, professor? Fundações públicas. Macete do AAF. Administração direta, autarquias, fundações públicas. Professor, por que o senhor está tocando de novo nessa tecla do macete do AAF? Porque, para você entender aí no Poder Executivo, quem pode dar posse? O governador vai dar posse. Para o quê, professor? Para os cargos de direção e assessoramento diretamente subordinado a ele. E no restante, as autarquias, nas fundações públicas, né? Ou mesmo nos outros órgãos da administração, que não sejam aí os cargos de direção e assessoramento que lhe sejam diretamente subordinados, vai ser dada a posse por quem? Pelo secretário de Estado e, no caso das autarquias e fundações públicas, pelos dirigentes de cada um, ou a quem seja delegada a competência aos nomeados para o respectivo órgão, inclusive para os órgãos colegiados. Muito bem, fechou. Olha só, lembra que a posse vai ser o momento em que você vai assinar o termo de posse, né? E o artigo 20 diz que o ato de posse, marque aí, será transcrito em um livro especial. Uma vez o aluno meu foi aprovado no concurso público, né? E aí foi lá assinar o termo, a posse no livro especial. Ele achava que o livro era de ouro, jaspe e cristal. Eu digo, não, isso aí vai ser nas ruas de Jerusalém, quando você chegar. Né? A Bíblia diz, né, que vai ser de ouro, jaspe e cristal. Não é assim. Ah, eu pensava que o livro especial era de ouro e tal. Não, é um livro especial, ou seja, é um livro separado para esse fim especial. Né? Então, você, creia, o ato de posse será transcrito em livro especial, assinado pela autoridade competente pelo servidor empossado. Então, olha só, quem é que assina, hein? Quem é que assina esse livro especial? Quem é que assina? Você. Rapaz, uma vez o meu aluno falou, professor, mas eu não sou posseiro. Não é posseiro, é o empossado. Você é o empossado, você assina e também a autoridade que nós falamos ali, né? Se for diretamente subordinado ao governador, no cargo de assessoramento e cargo de chefia, né? E aí a gente vai falando ali de melhor direção, assessoramento, aí vai ser o governador, né? No Poder Legislativo, no Tribunal de Contas, no Poder Judiciário, no Ministério Público, no Tribunal de Contas, vai ser quem? Vai ser justamente conforme dispuser a legislação específica, tá? Show! Mas que questão sonhada no parágrafo único, por quê? Porque ela traz uma peculiaridade aí. Em casos especiais, cuidado, não é regra. É o quê? Exceção. Mais uma vez, não é regra, é o quê? Exceção. Em casos especiais, olha só, e aí aparece a ideia da discricionariedade da administração. Como assim, professor? A critério da autoridade competente. A autoridade competente não é obrigada. Entra na seara da discricionariedade. Em outras palavras, né? Na conveniência e oportunidade da autoridade competente. É possível o quê, professor? É possível a posse poderá ser tomada por procuração específica. Tá? Então, por exemplo, por alguma razão, está doente, ou qualquer outra razão, você está numa viagem muito importante e você não pode tomar posse. Cuidado. É possível
lógico, em casos especiais e a critério da autoridade competente, a posse por procuração específica. Não é possível exercício por procuração específica, tá? Não é possível a posse, lógico, a critério da autoridade competente. Fechou? Muito bem. Olha só. Já sabemos quais são as autoridades que vão dar posse, né? Sabemos que é possível, em caso excepcional, a posse ser por procuração específica. Sabemos que o ato de posse será no livro especial. Quem assina esse livro especial? A autoridade competente, o empossado, tudo isso nós já sabemos. Agora, o artigo 21 diz que a autoridade que der posse, ela é obrigada. Olha só, hein? A autoridade que der posse, ela é obrigada, o quê, professor? Verificará sob pena de responsabilidade se for observados os requisitos legais para investidura do cargo ou função. Fechou o raciocínio? Então, mais uma vez, tá? Se eu sou autoridade e eu vou dar posse, eu sou obrigado, sob pena de eu ser enquadrado ali, sob pena de responsabilidade, responder ali administrativamente, civilmente, a responsabilidade que se vier necessária no caso, tá? Se eu, como autoridade, não observar os requisitos legais para investidura no cargo. Tá bom? Coloque questão sonhada QS no artigo 22. Por quê, professor? O artigo 22, ele fala o seguinte, tá? Ele fala o seguinte: nós sabemos, só para que nós possamos complementar o raciocínio, que quando você for aprovado, tá? Regra geral, você não vai ser chamado de imediato. Professor, fui aprovado, homologou o concurso hoje, amanhã você é nomeado. Não, não é assim. Não é assim. Tem gente que quando é aprovado já quer começar a fazer dívida, né? Lá no bairro começa a chamar, ir lá no supermercado, ir lá na mercearia, né? Vai lá no açougue, né? Vai lá na barraquinha, olha aqui, leva até a homologação do concurso. Olha, eu fui aprovado, fui classificado, me dá aí um vale e tal, deixa eu fazer a notinha. Aí, de repente, o rapaz da mercearia, meu aluno também fala: ei, alto lá, você esqueceu de assistir o vídeo do professor Valnei Oliveira, sucesso no mundo todo, que está, inclusive, disponível no YouTube. Lá ele falou o seguinte: quando você for aprovado, para que você seja nomeado, você vai esperar o quê? Vai esperar o quê? Vai esperar o quê? Vai esperar o prazo de validade do concurso. Vai ter que esperar o prazo de validade do concurso. Nós aprendemos já, de acordo com a Lei 5.810 de 94, que o prazo de validade do concurso é de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Isso nós já falamos, já dá náuseas, meus alunos já sabem sobre isso. Isso aí já não dá nem vontade de falar de novo, certo? Mas esse prazo de validade do concurso vai estar disciplinado no edital. Então, no edital, você vai esperar o prazo de validade do concurso, tá? Show! Aí, o que acontece? É o que a gente está aprendendo agora aqui, ó. Deixa eu aprender agora aqui, ó. Diz assim, o artigo 22. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias contado da publicação do ato de provimento no Diário Oficial do Estado. Então, neste meu exemplo aqui, tá? Da nomeação para posse, você tem como regra, olha só, é importante nós estabelecermos isso, da nomeação para posse, você tem como regra o lapso temporal de quantos dias, professor, da sua nomeação para posse? O lapso de 30 dias. Então, o que eu lhe aconselho? Eu fui nomeado hoje, semana que vem vou providenciar minha documentação. Não! Foi nomeado de imediato, já vai logo providenciar tudo que tem que providenciar para você tomar posse. A pessoa tem 30 dias. Ei, vai logo adiantar o meio de campo. Adiante o meio de campo aí. Tá, fechou o raciocínio. Muito cuidado que o parágrafo 1º fala que o prazo poderá, não é regra, mais uma vez cai na discricionariedade da administração. Poderá, né? Por conveniência e oportunidade, o prazo poderá ser prorrogado por mais 15. Então, se o examinador colocar o prazo da nomeação para posse, ou seja, da forma de provimento para posse, né, será de 45 dias, da coloca entre parênteses, 30 mais 15. Não é assim. Regra do ato de provimento para posse, regra, 30 dias. Aí o parágrafo 1º diz: poderá ser prorrogado por mais 15 dias. Em quais situações?
em existindo necessidade comprovada para o procedimento dos requisitos para posse conforme juiz da administração. Exemplo rápido, por exemplo, está finalizando o prazo de 30 dias para você tomar posse, está faltando um exame que vai demorar um pouquinho, aí você vai, demonstra isso, a autoridade vai analisar, e a juízo da autoridade, né, no caso aí da administração, ela poderá aí prorrogar por mais 15 dias. Fechou o raciocínio? Muito bem, então por isso que eu coloco aqui regra, lembrando, podendo ser prorrogado por mais 15. Perfeito. O parágrafo 2º diz que o prazo do servidor em férias, licença ou afastado por qualquer outro motivo legal será contado o término do impedimento. O que é isso, professor? Imagina que você já é servidor do Estado do Pará. Um exemplo, você é técnico de enfermagem, fez concurso para enfermeiro nível superior, tá? E você já é concursado ou já é efetivo no concurso do Estado do Pará ou outros concursos em outros municípios ou federal, assim que seja. Se você, de repente, nesse concurso aí, nesse outro cargo que você ocupa, você está de férias, ou você está gozando de alguma licença, ou você está afastado por qualquer outro motivo legal, fica tranquilo. Quando sair a sua nomeação, você vai lá com a administração aqui no Estado do Pará, vai falar, olha, eu sou servidor, estou de férias, estou de licença, assim, e aí, a partir daí que você demonstrar a contagem desse prazo de 30 dias, só acontecerá quando finalizar esse impedimento que você tem aí, seja lá as férias, seja lá a licença, ou se você estiver afastado por qualquer outro motivo legal. Tá certo? Muito bem. Questão sonhada no parágrafo 3º. Por quê? Porque o grande segredo é o seguinte: se você, né, como diz aqui, a posse não se concretizar dentro do prazo, a banca vai falar, olha só, a maldade do examinador. Aquele servidor que for nomeado e não tomar posse vai ser exonerado. Mentira. Mentira do cão. Mentira do cão. Por quê, professor? Muito simples. Você tem que entender que ele só será exonerado se ele dançar a dança do põe, te fazendo enlouquecer. Se ele tomar posse, aí sim. Se ele dançar a dança do põe, tomar posse e não entrar em exercício, aí ele vai ser exonerado. Mas aqui a gente está falando do servidor que foi nomeado e não tomou posse. Foi nomeado e não tomou posse. Professor, só acho que eu estou ficando doido. Você acha que está faltando algum parafuso na minha cabeça? Eu estou estudando como condenado para os concursos do Estado do Pará. E aí, um belo dia que sair a nomeação, nomeação, eu não tomo posse? Eu não estou doido, professor. Não é estar doido. Imagina, exemplo hipotético, que você está aguardando. Foi aprovado, foi homologado o concurso, foi aprovado, está no prazo de validade do concurso, aguardando ser nomeado. No sábado de manhã você vai, está aguardando. Aí você vai numa lotérica pagar uma conta e, de repente, o servidor, o funcionário lá pergunta, você quer fazer uma fezinha aí? Tá, uma lotérica? Tá, vamos jogar aí uma surpresinha, tá. Aí no sábado de manhã, olha só, aí detalhe, na sexta-feira à noite você olhou, você foi nomeado. Olha, eu fui nomeado no concurso X, Y, eu fui nomeado e tal. Segunda-feira você está pensando já ir na administração para poder verificar toda a documentação para logo o quê? Para tomar posse, porque você sabe que se for nomeado tem 30 dias em regra para tomar posse. Aí você vai lá e tal, que é o negócio da expectativa. Aí no sábado de manhã, nesse exemplo hipotético, você joga na surpresinha. E à noite, o resultado sai. Você ganhou, vou chutar aqui, tá, pessoal? Não sei muito bem essas coisas. Por exemplo, você ganhou 150 milhões de reais. 150 milhões de reais. Se você pedir para eu colocar aqui no quadro os zeros, eu já não vou conseguir acertar, que eu nem sei quanto é 150, eu sei nem conferir e muito menos colocar no quadro. 150 milhões. Fale a verdade do fundo do coração. Eu vou até mais próximo de você, só para eu e você e o seu anjo de plantão ouvir. Fala a verdade. Não, fala a verdade. Cá entre nós. Cá entre nós. 150 milhões de reais. Na segunda-feira, pela manhã, você vai primeiro na administração ou você vai primeiro lá na Caixa Econômica Federal? Primeiro, leve meu Pix, né? Depois me chame no WhatsApp, leve meu Pix para você. Pessoal, poxa, eu ganhei, se é considerado, eu vou passar um Pix aí, sei lá, 15 milhões, tá bom para mim, 10 milhões, tá bom, eu não vou ficar chateado não, 10% tá bom, né? Ei, a pessoa, mas eu vou querer tomar posse, ser efetivo, não tem problema, mas vou ser bem sincero, se fosse um eu, tá? Eu não ia querer saber mais. Então, pessoal, dinheiro é tudo. Não, dinheiro não é tudo, mas
vai colocar isso na poupança, meu amigo. Só isso aí vai dar o seu salário. Ah, professor, mas o meu sonho é, sei lá, é participar, ser do órgão tal, é ser do poder tal. Meu amigo, eu compro uma fazenda e coloco lá o nome do órgão, coloco a minha fazenda, coloco Valnei tal, tal. É brincadeiras à parte. Então, esse é um exemplo que você muitas vezes vai ser nomeado e não vai querer tomar posse. Outro exemplo é quando você passa em 3 concursos. Aconteceu uma vez. O aluno meu chegou e falou assim, o que é? Estou chateado, muito chateado com a vida. Eu digo, rapaz, por que no WhatsApp? Não, porque eu fui nomeado em 3 concursos ao mesmo tempo, estou muito triste. Olha, rapaz, se toda a tristeza baseasse nessa sua tristeza, vou lhe falar, era bom muitas pessoas estarem tristes. Ele passou em 3 concursos e, lógico, não dava para ele acumular os 3 concursos, ele estava na dúvida, a pessoa está chateada. Rapaz, eu falei para ele, apaga o WhatsApp, ele aceita, apaga essa mensagem que o teu anjo de plantão vai já ver, vai já te questionar. Tá? Então é possível, uma outra situação, tá? Então é possível você ser nomeado e não querer tomar posse, não há problema, tá? Só que você não vai ser exonerado, por quê? Porque você não deu sua dança do põe, põe, põe de fazer enlouquecer. Se você for nomeado e não tomar posse, como diz aí, né, o parágrafo 3º, vai ser tornado sem efeito a nomeação. Que é esse do parágrafo 4º. Por quê, professor? Havia falado para vocês. O examinador vai colocar no prazo de 30 dias. No prazo de 15 dias, o servidor apresentará a declaração. Não, nananina não. No ato da posse, você vai apresentar 2 declarações. Vimos uma lá no artigo 17, lembra? No artigo 17, nós falamos que você vai apresentar uma declaração se você possui outro cargo, emprego ou função pública, seja da administração estadual, federal ou municipal. Você vai ter que apresentar essa declaração se ocupa outro cargo, emprego ou função. E também, como diz aqui, você vai ter que apresentar o quê, professor? Uma declaração se você possui bens e valores. São 2 declarações, ó. No ato da posse, cuidado, não é 30 dias depois, não é 15 dias, é no ato da posse. O servidor apresentará a declaração de bens e valores, que constitui o seu patrimônio, tá? E também se você ocupa outro cargo, emprego ou função. Professor, o que é que eu não tenho nadinha, estou quebrado, está zerado, tenho um bocado de dívida. Eu declaro que tenho dívida. Não, calma aí, calma aí. Você vai declarar, declaro para devidos fins que não possuo bens e valores. Ponto final. Professor, não tem outro cargo, emprego, função. Declaração negativa. Declaro para o devido fins que não possui outro cargo, emprego, função. Mas terá que apresentar essa declaração, tá? E por fim, porque a direção está falando, acaba que já está tarde e tal. Deixa eu ver quantos minutos aqui, nem vi. Ó, nem deu uma hora, né? Mas tudo bem. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Próxima dica também a gente vai tentar fazer assim, ao vivo, tá? A gente conseguiu estabelecer aqui essa meta, lembrando que eu preciso que você visite lá o Instagram, né? Vai lá no meu site, www.valneoliveira.com.br, é patrocínio do site, é o site que está patrocinando essas aulas aqui para vocês, então dê essa força, compre material lá, repasse, professor, estou quebrado, tal, sem problema, repasse essa dica para outros colegas, né? Passa o link para eles, para outros colegas, e vamos finalizar. Artigo 22A, ao interessado é permitida a renúncia da posse. Marque aí, renúncia da posse. Interessante isso, hein? É possível a renúncia da posse no prazo legal, sendo-lhe garantida a última colocação dentre os classificados no correspondente concurso público. Cuidado, não é a última classificação dentro dos aprovados, é a última classificação dentro dos classificados. Como assim, professor? São 10 vagas, você passou em primeiro, segundo, tá? 10 vagas. Então, se você passou primeiro, segundo, você está dentro das 10 vagas. Então, você foi aprovado e classificado. Mas você foi chamado logo. Você não quer tomar posse agora. Você pode pedir a renúncia da posse. Aí você vai para o 11º lugar dos classificados. Fechou? Aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida e você futuro servidor em todo o Brasil. Um abraço e até o nosso próximo encontro.